Quanto ao fato de a filosofia, ou melhor, as ciências filosóficas, terem nascido na Grécia, há um consenso universal. Restam, porém, duas perguntas cujas respostas já não alcançam esse consenso universal. Primeiro, nunca houve em nenhum outro espaço do mundo, em nenhuma outra civilização, nem sequer brutos, nem sequer lampejos filosóficos. E dois, se nasceu na Grécia, por que nasceu na Grécia e não em outras civilizações? Pois bem, comecemos por tentar responder a primeira dessas questões. Nunca houve em nenhum outro canto da Terra nem lampejos, nem brotos, nem cintilações, nem centelhas da busca filosófica pela verdade hoje. E podemos datá-la do ano mais ou menos 1500 a.C., à sombra do Himalaia, como eu disse na aula inaugural, e com respeito à religião hinduísta. Os chamados livros sagrados da Índia são os Vedas, são em número de 4. Entre eles há o Rig Veda, que deixava transluzir a ideia de um Deus único. O panteísmo não estava presente nesses trechos do Rig Veda. Não em todos, mas em muitos lugares transluz que Deus é único. Deus é único e todo-poderoso, e seus diversos nomes nada mais são que isso, nomes. Pois bem, os outros Vedas são são compilações de rituais e de muita magia, coisa assim que não tem nenhum interesse para nós. E mesmo a concepção de que Deus é único, que transluz, veremos como é entendido pelos seus principais comentadores, aqueles que fazem comentários hermenêuticos, esotéricos nos Upanishads. São os Brahmanes, ou casta sacerdotal. Como interpretam em sua hermenêutica os Brahmanes esse conceito de divindade? Vamos por partes. Segundo eles, de fato, há um Deus único, eterno, infinito. Este Deus é Brahman. Mas pode-se ver esse Deus Brahman por outro lado, também como uma espécie de alma do mundo, ou Atman. É dessa alma do mundo que provém as almas dos homens, como espécies de centelhas do fogo divino. Como centelhas do fogo divino. Veja, essa expressão, centelhas do fogo divino, já nos remete, por exemplo, para o mestre Eckhart, na Idade Média alemã, e sua doutrina condenada pela Igreja. Mas veremos isso em seu devido tempo. Mas vejam, as almas são centelhas dessa, como alma do mundo, Atman, que por sua vez é como a outra face desse Deus único, eterno, chamado Brahman. Pois bem, não é só que Brahman seja o Deus único, infinito e eterno. É mais que isso. É único, é a única realidade. Não há outra realidade senão Brahman ou Atman e suas centelhas, que são as almas humanas. Tudo mais, o mundo fenomênico é ilusão. É pura ilusão. É o que eles mesmos chamam Maya. Pura ilusão, ilusão dos sentidos. Os sentidos nos enganam, fazendo-nos ver, sentir, perceber
um mundo em fluxo permanente e contínuo, um mundo variado, diverso, com fenômenos diversos, com milhares, milhões e zilhões de eventos e fenômenos que, no entanto, não passam de mera ilusão maia que nos é impedida pelos nossos sentidos, pelos nossos traiçoeiros sentidos. Pois bem, se Brahman é não só o Deus único, infinito e eterno, mas, mais que isso, é a única realidade da qual se desprendem fagulhas, centelhas, que vão dar nas almas humanas, que vão ser as almas humanas, que por sua vez se distribuirão em 3 castas. A primeira, a casta sacerdotal ou bramânica, que sai da cabeça de Brahman. A outra, a casta militar, que sai do peito de Brahman. E a outra, a desprezada casta servil, que sai exatamente dos pés de Brahman. Quanto ao assunto castas, vamos tratá-lo mais adiante ao tratar das classes segundo Platão em sua República Ideal. Claro, a noção de castas encerra algo de verdade, mas encerra ao mesmo tempo muitas absurdidades. Já veremos, no seu devido tempo. Mas, repitamos, Brahman é o Deus único, eterno, imutável, que por outro ângulo é a alma do mundo, como Atman, da qual se desprendem fagulhas ou centelhas que vão ser as almas humanas. Mais que isso, é Brahman e suas centelhas a única realidade do mundo. Tudo mais, ilusão, maya, engano dos sentidos. Se assim é, tudo quanto não é Brahman será o mal. Tudo quanto não é Brahman não será o bem. Tudo quanto não é Brahman será a dor universal causada pela ilusão dos sentidos, pela ilusão do ser, pela ilusão do mundo fenomênico. Ora, esta concepção implica, pois, uma doutrina de finalidade para a vida humana. Qual seja, se só Brahman é a realidade, se tudo quanto não é Brahman é ilusão e é dor e é sofrimento, resta aos homens, pela ciência, pela gnose, pelo conhecimento dessa realidade única e suprema que é Brahman, lutar já nesta vida para perder sua própria individualidade e deixar a multiplicidade, a manifestação, para voltar à unidade da realidade única que é Brahman, ou Atman. Daí, uma série de práticas ascéticas que levariam a esta anulação do eu, a esta anulação da individualidade na realidade única, no ser único que é Brahman, no ente único que é Brahman. Se, nesta vida, o homem não consegue alçar-se pelo conhecimento, pela ciência, a esta realidade e bem único, e fica atrelado, fica subjugado, e se torna servo dos sentidos e de sua ilusão ou mundo fenomênico, transmigrará em psicose de corpo em corpo. A alma transmigra de corpo em corpo, até que um dia, em determinado corpo, purgue o mal, que é estar servil, que é ser servil ao mundo fenomênico dos sentidos, a Maya, e possa então, liberando-se disso, liberando-se da sua própria individualidade, do seu próprio eu, afastando-se da multiplicidade, dissolver-se na unidade de Brahman ou Atman. É natural, isto já tem algo de filosófico. Veja aqui. Já tem algo da gnose dos primeiros séculos cristãos. Os caminhos pelos quais se chega a isso são controversos, mas
O fato é que já temos a sombra do Himalaia, 1500 anos antes de Cristo, já temos algo que se vai perpetuar ao longo da história e que se pode rotular, etiquetar sob o nome genérico de gnose ou gnosticismo. Pois bem, isso são lampejos de filosofia. Não chegam a ser ciência metódica. Estão no campo da razão natural, do senso comum, que tenta interpretar palavras, textos supostamente revelados por Deus, por Brahma. Mas, sem dúvida alguma, tem algo de filosófico. Algo de filosófico. Já tenta fazer uma representação do todo do universo, da relação de Deus com os homens, dentro ainda, repito, não só do gnóstico, mas do panteístico. Ou seja, aquilo de que eu falei na aula inaugural, a confusão de Deus com o mundo, de mundo com Deus, ou pelo menos aqui, das almas com Deus, sendo o mundo mera ilusão, o mundo fenomênico mero maia. Pois bem, algo de filosófico já é. Não chega a constituir filosofia, embora também tenha outra característica do que é filosófico, ou seja, o desinteresse. Isso é um estudo sem nenhum interesse prático imediato, ainda que se argua que a tese das castas tivesse um predomínio social político. Mas não. Está no terreno da pesquisa pura, digamos assim. Lembremos-nos que diz Aristóteles que o amante do mito, e o diz na metafísica, é de certa forma um filósofo. Por quê? Porque duas coisas ele tem. Primeiro, uma representação do todo. Segundo, uma pesquisa desinteressada desse todo. Mas não tem os métodos científicos, os métodos sistemáticos da razão natural operando enquanto ciência filosófica. Pois bem, ainda na Índia houve uma corrente herética, digamos, do brahmanismo, que foi o budismo. Mas o budismo, não vamos entrar em maiores considerações, o budismo não se pode dizer nem religião, nem filosofia. É um método de vida, digamos. Mas veja, ele é profundamente ateu. Embora o nirvana budista, que é uma espécie de nada ao qual devemos aspirar voltar para afastar-nos da dor e do sofrimento universal, tenha algo daquele Brahma, daquela unidade em que se deve dissolver a multiplicidade, o fato é que Buda nega exatamente a existência de um ente superior, de Brahma. Portanto, não é religião ainda, nem sequer falsa, nem sequer é filosofia. E deixemos todas as discussões em torno do budismo para outro espaço. Não cabem aqui. Não cabem aqui. Mas foi só a sombra do Himalaia que surgiram como brotos de filosofia? Não. Também surgiram na China. Na China. Sobretudo com um pensador chamado Lao Tse, se não me engano, século VI a.C. a.C. Lao Tse chegou à conclusão de que havia uma razão suprema, superior, que era a causa de todos os entes. E mais que isso, a fonte de toda e qualquer moral, a fonte da justeza da vida, a fonte de qualquer ética. Esta é a teoria, é a tese geral de Lao Tse. Interessante. Prolífico. Uma razão, veja, uma razão suprema. Estamos próximos do nous grego, de que vai falar Anaxágoras, já o veremos. Uma razão suprema que é causa dos entes e fonte perpétua e permanente da vida moral. São princípios excepcionais. Logo depois de Lao Tse, forma-se outra corrente filosófica, que é a de Confúcio. Ora,
que fará Confúcio exatamente insurgir-se contra o próprio lado especulativo da doutrina de Lao Tse. Portanto, assim como o budismo, a doutrina de Confúcio deve ser relegada ao limbo do não filosófico. Ainda uma questão que pende do que se disse até agora é o que é religião. Isso nós vamos ver muito melhor, muito aprofundadamente, decididamente, com a doutrina cristã. Ou seja, com a filosofia e a teologia surgidas depois de Cristo. Pois bem. Mas um dos princípios, diga-se desde já, para que uma religião, seja propriamente chamada religião, é que seja resultado de uma revelação divina. Ora, a conclusão é óbvia. Se a religião é resultado de uma revelação divina, é óbvio que o mesmo Deus não pode incorrer em infração do princípio de contradição e não pode revelar duas religiões que sejam antagônicas, contrárias, opostas. É impossível. Donde, de todas as religiões que se dizem reveladas, só uma merece o título de religião com letra maiúscula e sem aspas. Posto isso, voltando ainda a Buda, Buda negava exatamente o caráter revelado dos Vedas. Portanto, quanto a isso, nada que opor a que dizia Buda. O problema de Buda era outro. Era o seu ateísmo e seu nada filosófico, seu lado nada especulativo. Pois bem, posto isso, visto que no Himalaia, lá na Índia e na China, surgiram como brotos de especulação filosófica, demos um salto agora para a Grécia e vejamos se podemos responder a pergunta de por que surgiu na Grécia a filosofia, ou melhor, as ciências filosóficas, e por que não se desenvolveu na própria Índia, à sombra do Himalaia, ou na China, ou em qualquer outra parte, mas sim na Grécia. Vejamos se podemos responder essa pergunta. Desde já, porém, digo que essa resposta é em grande parte impossível. Ela não é factível. Como diz ainda o padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, em seu livro O Senso do Mistério e o Claro-Escuro Intelectual, Natural e Sobrenatural, os mistérios com que deparamos não são só os mistérios da divindade, não são só os mistérios do sobrenatural. Também no natural há grandes mistérios. Há faixas de mistério que, com nossa mera razão natural, não é possível perscrutar, não é possível penetrar. Pois, como escrevi em certo artigo, em outra parte, como constantemente repito, também a história tem uma larga faixa de mistério. Em grande parte, a história é indecifrável. E por que é indecifrável? Não é só porque ela decorre das vontades, apetites, apetências humanas, que tem grande parte de oculto, obviamente, no fundo das próprias almas individuais. Mas porque a história, os sentidos últimos da história, estão sob a guarda de Deus mesmo e da sua divina providência com que ele rege a história. Há uma larga faixa de mistério. E como veremos, nesta larga faixa de mistério está o porquê as ciências filosóficas terão nascido na Grécia e não na China, ou na Índia, ou em nenhuma outra parte. Assim como vimos na China e na Índia brotos, rebentos, fulgores de preocupações filosóficas, fulgores de iniciativas especulativas, vejamos se houve isso antes daquele que é considerado o primeiro filósofo propriamente dito, ou seja, Tales de Mileto.
Mileto, na Jônia, na Ásia, nas colônias asiáticas da Grécia. Vejamos, há sim alguns lampejos, ou digamos pré-condições para o surgimento desta coisa que chamamos filosofia ou ciências filosóficas. Vejamos os próprios poemas homéricos e os próprios textos de Hesíodo, que por longos séculos formaram a mentalidade do homem grego e forjaram sua própria moral. Comparemos os poemas homéricos com os poemas épicos que há em outras culturas, como por exemplo a indiana. E veremos que muito menos que nos demais poemas épicos, que nos poemas épicos de outras civilizações, os poemas homéricos, a Ilíada e Ulisses, têm muito menos de monstruoso e disforme. Isso é um fato. Isso é um fato. Muito menos de monstruoso e disforme. Ao contrário, em grande parte deles, predomina a harmonia, o senso de ordem. Predomina o senso de limite, de medida. Coisas que serão demasiado importantes para o desenvolvimento filosófico grego. Isso não está presente em grande parte ou em todos os demais épicos pseudo-religiosos das outras civilizações. Mais que isso, porém, os eventos, ao contrário destes outros poemas épicos, os eventos, tanto na Ilíada como na Odisseia, se sucedem com nexos causais. Eles não são abruptos, eles não surgem como do nada. Eles se sucedem como nexos causais. Uma coisa se segue à outra casualmente, por motivos que ficam claros na própria escritura dos poemas. E isso é muito importante. Também é já como que um broto filosófico o narrar coisas épico-mitológicas com nexos causais, e não como uma mera sucessão aleatória de eventos. Como há, por exemplo, em Gilgamesh. Mas há mais. Dentro da Ilíada e da Odisseia está como o que se chama comumente tábua de valores, uma tábua de valores que forjou a ética do povo grego por muito tempo. Basta dizer a fidelidade de Penélope, a audácia do herói Ulisses. São coisas que vão marcar profundamente a mentalidade do homem grego e estão paralelas com as máximas morais éticas. Veja que ética e moral aqui se tratarão como sinônimos, ao contrário do que quererá Kant. As máximas dos chamados sete sábios gregos. Esses sete sábios são muito interessantes, têm algo de mitológico, mas provavelmente foram personagens verídicos, né? E os autores, em geral, dão nomes diferentes. Mantém-se o número 7 de uma maneira geral, mas dão nomes diferentes. Platão dá os 7 no Protágoras. Deixa eu ver, eu anotei isso em algum lugar. Tales de Mileto é um deles, é um dos sete sábios. Mas Pítaco, Bia, Solon, Cleóbulo, Mison e Quilon. Isso está no Protágoras de Platão. Porém, há uma equivalência entre o que se diz ali, por meio de máximas, por meio de provérbios, por meio de normas de conduta moral para a vida, e o que se lê na Ilíada e na Odisseia. São esses lampejos filosóficos com relação, por exemplo,
a ciência filosófica da ética e da política. Quase todos esses sábios, se não todos, e muitos filósofos jônicos naturalistas terão ativa participação política nas cidades gregas. E, portanto, essas máximas não são algo abstrato, etéreo. São modos de conduzir-se na própria vida política das polis gregas. Pois bem, há mais ainda com relação a brotos, lampejos, e que vão, em grande parte, formar como que a matéria-prima da filosofia grega. São os deuses gregos. São esses deuses que se leem em Hesíodo, na Teogonia de Hesíodo. São esses deuses que se leem nos poemas homéricos e que constituem o panteão da chamada religião pública grega. Vamos entender o que são esses deuses gregos. Comecemos pela Teogonia de Hesíodo. Ora, narra assim Hesíodo a constituição do universo. Primeiro surge, advém o caos. Depois advém Gea, a terra. E da terra advém os mares, etc, etc. Ora, cada uma desses elementos do mundo são deuses. Eis o caráter profundamente naturalista da religião grega. Os deuses e as partes do universo se confundem. E com efeito, raios e trovões são mandados do Olimpo por Zeus. As ondas do mar se fazem pelo tridente de Poseidon. O sol é levado pelo carro dourado de Apolo. O carro áureo de Apolo. Fenômenos naturais e divindades se identificam. Mas se identificam de que maneira? De que maneira dá-se personalidade, digamos, a parte ou eventos naturais do universo? Pelo antropomorfismo. Na verdade, os deuses gregos são partes do universo antropomorfizados, feitos à feição, à semelhança humana, mas elevado a um grau superior. Ou seja, a diferença entre os deuses, e não só as partes e eventos naturais do universo, e os próprios homens, não é propriamente de qualidade, mas de quantidade. E essa diferença quantitativa e não qualitativa se dá até pelo próprio fato de que os deuses são sim imortais, mas nasceram um dia. Assim como um dia surgiu o caos, e outro dia adveio a terra, e assim sucessivamente, também os deuses surgiram. A partir de então são imortais e como todo-poderosos. Isso é verdade. Mas veja, o próprio fato de serem imortais sem ser eternos faz com que a diferença entre eles e os homens seja como que quantitativa e não qualitativa. Não estamos em planos absolutamente diferentes, mas estamos dentro do unívoco. É uma diferença de grau. É ainda a confusão entre Deus ou os deuses e o mundo e os homens. É ainda o panteísmo, essa praga que percorrerá toda a história dos homens até hoje. Estamos ainda nisso, mas mais que isso. Todo-poderosos que são, os deuses regem o homem com mão de ferro. Regem o homem com mão de ferro. São eles os autores, os fautores do destino de cada homem. O homem grego não se crê com participação alguma na construção do seu destino. Nenhuma. Segundo a religião grega pública, que é a que estamos tratando.
não tem nenhuma participação de seu livre-arbítrio como ser livre na construção de seu destino. O que eles chamavam fado era o resultado da mão pétrea, da mão férrea de deuses sobre o destino dos homens. Tanto é assim que Édipo, da peça Édipo Rei, se cega para não ver seu próprio destino. Ele não participa da consecução desse destino, deste fato. Ele lhe é impingido pela mão pétrea e férrea dos deuses. Por isso, aliás, em grande parte, a religião pública grega é uma tentativa dos homens de, oferecendo este ou aquele sacrifício, aplacar o rigor, aplacar a ira dos deuses com relação ao fado, com relação ao seu destino. Por outro lado, porém, não deixa de ter algo de salutar o fato de os homens se crerem dirigidos por algo determinado por uma instância superior. Está aí o germezinho da noção de lei natural que se vai desenvolver algo com os estoicos e particularmente com Cícero, mas se vai consolidar com Santo Tomás de Aquino. Algo. Lembremos-nos que na peça Antígona, a personagem principal, Antígona, deixa de obedecer a um mandato, a uma ordem, a um mandato, a um mandamento do rei de Tebas, porque dizia, não posso contrariar as determinações dos deuses. Está aí o germe dessa noção de lei natural que será tão profícua mais adiante. Pois bem, tudo quanto eu disse são como brotos, germes, impulsos para o surgimento da filosofia. E, aparentemente, as pré-condições dadas na Grécia, sim, facilitam mais o surgimento da filosofia ali do que à sombra do Himalaia, ou do que na China, ou do que em qualquer outra parte. Parece. Eu só gostaria, antes de passar adiante, refutar duas opiniões de Giovanni Reale em sua História da Filosofia Clássica. Todos esses livros estão indicados na bibliografia correspondente a esta aula no nosso site. Pois bem, dizerem que duas outras pré-condições foram fundamentais para o surgimento da filosofia ou da ciência filosófica, não na Índia, não na China, mas na Grécia. A primeira, contrariamente ao que havia, por exemplo, na Índia, a casta, o grupo de sacerdotes gregos não tinha grande poder. Por outro lado, a religião grega não tinha um conjunto de dogmas de que fossem esses sacerdotes os guardiões, o depósito. Não havia um depósito de uma fé, de um dogma. Ora, a falta de um grande poder, ao contrário dos brahmanes, entre os sacerdotes, e a falta de um dogma teriam dado pré-condições de liberdade à razão humana para que se desenvolvesse segundo suas próprias pernas, para que voasse segundo suas próprias asas, e não à sombra de dogmas e de castas sacerdotais autoritárias. Veja, esta afirmação do católico Giovanni Reale é profundamente ambígua. Profundamente ambígua. Dita assim em geral, não explica como exatamente a sombra sob as asas da teologia, da Igreja Católica, de seu magistério, de seu papado, de seus dogmas, de seu depósito da fé, desenvolveu-se a mais exuberante e a mais definitiva das filosofias. Como seria possível ser válida esta afirmação de Giovanni Reale se exatamente em condições em que a Igreja é a depositária de dogmas inalteráveis, se sob a sombra desta Igreja, desta casta sacerdotal de que se compõe a Igreja,
a parte superior da igreja, digamos assim, sob a sombra disto se desenvolve a escolástica e particularmente a filosofia e a teologia de Santo Tomás de Aquino. Não é possível, é patentemente falsa a argumentação o argumento de Giovanni Reale, pelo menos na generalidade em que ele é formulado. É absolutamente falso. Não procede, não se segue. Pode-se ir além dele e, especificando um pouco sua generalidade, dizer que, sob religiões falsas, realmente não se pode. Religiões falsas, com uma casta sacerdotal forte, com pseudodogmas pseudamente revelados, seria impossível o desenvolvimento da filosofia, do pensamento filosófico. Mas ainda assim, não resolvemos o problema. Porque não resolvemos, por exemplo, o problema, então, do povo judeu, que não desenvolveu uma filosofia e, no entanto, não era uma religião falsa. Não se tratava de uma religião falsa. Ao contrário, era como que a infância desse mesmo cristianismo que se vai constituir com a vinda de Cristo. Porém, não resolvemos tampouco este problema. É melhor considerar isto a sombra do mistério de que falei ainda há pouco, dessa zona de mistério, que envolve a história, o mistério da história, o mistério, na verdade, dos desígnios de Deus, em seus detalhes, e do modo preciso, detalhado, pormenorizado, de atuar a divina providência, que é a sua forma de reger o mundo, segundo sua lei eterna. Tudo isso veremos perfeitamente com Santo Tomás de Aquino. Mas há outra coisa que eu gostaria de refutar em Giovanni Reale, porque ele dá outra pré-condição para o surgimento da filosofia. Na Grécia e não na Índia ou em nenhuma outra parte, com que não podemos estar de modo algum de acordo. É o afirmar que a filosofia surgiu na Grécia porque ali havia liberdade. Com esta afirmação, Giovanni Reale paga um tributo à ideologia democratista liberal moderna, e que o faz incorrer em grandes contradições ao lado dessa que, por outro lado, é uma bela história da filosofia clássica, por vários ângulos. Por outros ângulos não, e eu explico mais ou menos, em geral, na bibliografia. Vejam, para que refutemos, reduzindo-a ao absurdo. Refutemos essa tese reduzindo ao absurdo a partir de palavras dele mesmo, de Giovanni Reale. Vai dizer ele, absurdamente, o veremos com justificação no momento exato, que os sofistas eram a expressão de uma libertação democrática, cosmopolita, da visão restrita, aristocrática das polis, do regime aristocrático anterior à democracia ateniense. Ora, juntemos os pedaços. Diz ele que a liberdade grega foi a pré-condição para o surgimento da filosofia. Mas, para que sejamos justos com Giovanni Reale, diz ele, por que então surge antes da democracia ateniense, surge a filosofia na Ásia Menor, surge a filosofia na Jônia, surge a filosofia com Tales de Mileto, em Mileto? Porque ali se teria desenvolvido, à margem dos grandes centros, nas colônias, se teria desenvolvido condições socioeconômicas de bem-estar superior e de liberdade política ou qualquer coisa superior. Concedamos um pouco que certo nível mínimo de bem-estar material é pressuposto para o surgimento da filosofia, sem dúvida nenhuma.
Mas vejamos em que contradições incorre Giovanni Reale com essa tese. Ao tratar das críticas contundentes de Platão e Aristóteles aos sofistas, como enganadores, como comerciantes do saber, etc, 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 diz Giovanni Reale, que tanto Platão como Aristóteles tinham a visão deformada por um preconceito aristocrático. Tentemos entender. Os sofistas representavam, era uma expressão da liberdade republicana democrática criada com a democracia ateniense. E Platão, ao interpretá-los, os viam por um ângulo deformado, torto, resultante de um preconceito de classe aristocrática. Pois muito bem. Então, como se explica que os sofistas sejam um nada do ponto de vista da filosofia e Platão e Aristóteles sejam os maiores filósofos de todo o período da filosofia greco-romana? Como se explica? Afinal, é a liberdade da democracia ateniense a causa da boa filosofia, ou a boa filosofia decorre do preconceito, da visão preconceituosa de classe aristocrática em Platão e Aristóteles. Patente é a contradição. Veja, Giovanni Reale paga aí ainda um tributo, paga aí o tributo de que já falei, à ideologia moderna do democratismo e da liberdade. Não vamos aprofundar o assunto agora. Digamos só, ao modo de antecipação, o que se dirá perfeitamente com Santo Tomás de Aquino. Primeiro, a liberdade não está no campo do ato, mas no campo da potência. Liberdade para quê? Segundo, estrito senso, o homem não tem liberdade para fazer o mal. É simples entender por uma analogia. Nós, como cidadãos de um país, somos livres para assassinar alguém? Não, não somos. Se o fizermos, teoricamente, pagaremos a pena pelo crime. E é crime exatamente porque não somos livres para cometer assassinatos. Mas, assim como na sociedade, embora não sejamos livres para matar ninguém, podemos matá-lo, assim também, embora a liberdade que tenhamos, do ponto de vista moral, só a tenhamos para o bem, ainda assim temos a possibilidade de fazer o mal. Esta visão da liberdade, que vai resultar na ideologia dominante do mundo de hoje, é exatamente a deformação dessa doutrina justa sobre a liberdade. Sobre a liberdade. Como já disse, isso vai começar com Duns Scott, logo depois da morte de Santo Tomás de Aquino. Mas não nos aprofundemos. Fiquemos, por hora, com a constatação de que a tese de que a filosofia ou as ciências filosóficas surgem na Grécia em decorrência da liberdade é uma falácia. É uma falácia. Pois bem, ainda há outro dado que pode mostrar pré-condições favoráveis ao surgimento da filosofia na Grécia. A par da filosofia, da religião pública, da religião desses deuses de que falamos, né? Lá pelo século VI, e vê-se isso pelos poemas de Píndaro, surge outra forma de religião, o orfismo, a religião de mistérios. Isso é baseado num mítico Orfeu. Ora, vai haver grandes diferenças entre o orfismo e a religião grega pública. Primeiro, na noção de alma humana. Veja, até então, para a religião pública grega, os poemas homéricos, para os
livros de Hesíodo, para a Teogonia de Hesíodo, mesmo para os seus trabalhos e os dias, que é um livro mais de cunho moral, que exalta a vida bucólica, a moderação, a temperança, a virtude, a prudência, etc, etc. A alma era algo meio indefinido, se é que se pensava em alma propriamente. Segundo os poemas homéricos, um destino após a morte, em verdade, só se daria em dois casos. Para os grandes homens, e seria então um destino pós-morte divino, os grandes heróis como que se tornavam deuses, se tornavam-se semideuses, e os muito maus, que iam sofrer por toda a eternidade no Tártaro. As demais almas viviam como que em estado larvar pelo Hades, que era o reino dos mortos. Nada muito claro. Por outro lado, a religião grega dos lares, a religião grega de cada lar, nem sequer acredita, como a romana, como a etrusca, como a indiana, aliás, como mostra muito bem Fistel de Coulanges em A Cidade Antiga. Essa religião dos deuses lares, eles não acreditavam propriamente numa alma. Era como se aqueles corpos enterrados ali, no espaço, no termo, no ambiente do termo dos deuses lares, sobrevivessem enquanto corpos. Enquanto corpos. Não havia noção clara desse duplo coprincípio. Coprincípios que são o corpo e a alma. Não havia. Não era nada claro. Pois bem, o orfismo, a religião de mistérios órficos, que, repito, como aparentemente surge pelo século VI a.C., e aparentemente se lê pela primeira vez sobre ela nos poemas de Píndaro, já tem um enfoque diferente da alma. Um enfoque diferente da alma. Veja, remontemos a origem mítica da alma e do ser humano, do ente humano, segundo os mitos órficos. Segundo os mitos órficos, Dioniso, filho de Zeus, é devorado e triturado pelos titãs. Estamos em pleno campo mitológico. Pelos titãs. Ora, Zeus, o pai de Dioniso, indignado com isso, queima e incinera, transforma em cinza os titãs que devoraram seu filho Dioniso. Pois bem, das cinzas dessa incineração surgem os homens. Os homens são resultantes da cinza da incineração dos titãs por Zeus. Mas entenda-se bem, o corpo é que é resultado do lado titânico. A alma é dionisíaca. Esses dois princípios, agora claramente distintos, são resultantes, um do lado Dioniso, outro do lado titânico. Ora, por uma culpa original, este lado dionisíaco do homem que é alma cai num corpo que é titânico, de origem titânica, para pagar essa culpa original. Então vejam, a alma passa a ser o ser humano, e o corpo a sua prisão, o seu grilhão, o seu túmulo. Veja, não estamos no terreno de dois princípios essenciais. Antes se diria que o homem é resultado de dois princípios antagônicos. Um dionisíaco, outro titânico. Um que é a alma, outro que é o corpo, que é a prisão, o túmulo, o grilhão da alma. E de onde vem a alma? É como uma centelha da divindade. Isso se parece aqui? Se parece ao brahmanismo. A alma do homem como centelha da divindade.
Veja, diferentemente do brahmanismo, o corpo é real, não é ilusão. Mas é uma prisão. Mas é uma prisão. É uma prisão. E caberá aos fiéis dos mistérios órficos, pela gnose, pelo conhecimento da realidade superior, exatamente deixar de transmigrar em metempsicose de um corpo a outro para pagar, para purgar, para expiar esta culpa original e, enfim, voltar a unir-se à divindade. Ou seja, a parte o fato de que o corpo para os órficos é real e para o brahmanismo não é, todo mais se parece. Ora, estamos, aliás, diga-se, concordo plenamente com o Fistel de Coulanges quando ele diz que a origem política da constituição da religião familiar entre os etruscos, entre os romanos, entre os gregos, entre os indianos, são semelhantes porque é semelhante ao berço deles. Né? Se trata da cultura universal, universalmente chamada indo-ariana. Ora, nada de espantar que também no terreno religioso haja fundos comuns. Né? Pois bem, como veremos, dependendo da corrente filosófica dos primeiros filósofos, haverá reflexos, quer da religião pública, quer dos mistérios órficos do orfismo. Por exemplo, enunciando aleatoriamente, Heráclito, Empédocles, Platão, tem clara influência órfica. Os primeiros jônios, por seu lado, Tales, de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, têm clara influência da religião pública grega, com sua multidão de deuses naturais, naturalistas e antropomorfizados. Antropomórficos. Ou seja, terá grande influência sobre esta ou aquela corrente, este ou aquele filósofo, esta ou aquela doutrina, esta ou aquela forma religiosa grega, seja a religião pública, seja a religião dos mistérios órficos. Assim, Pitágoras, claramente influído, Pitágoras e os pitagóricos, influído pelo orfismo, sem dúvida nenhuma. Pois bem, mas como hoje vamos tratar da primeira escola jônia, do primeiro grupo de filósofos jônios, que tem grande identidade entre si, esses mesmos que acabei de anunciar, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, deixemos por hora de lado um pouco o orfismo e voltemos à religião pública grega para, desde já, em primeiro lugar, ver a diferença que faz, o salto que há desta coisa mítica da religião pública grega para a filosofia de Tales de Mileto. Nós veremos isso detalhadamente, mas desde já, diga-se, desde que surge a filosofia, já com Tales de Mileto, o princípio, a origem, a fonte, a causa primeira, digamos assim, de todas as coisas, não é só imortal, ela é eterna. Ela sempre houve, há e sempre haverá. Ela foi, sempre, é e será sempre. Ao passo que os deuses da religião pública um dia nasceram. Um dia nasceram. Eles são imortais, eram imortais, mas não eternos. Numa linguagem um pouco analógica, disse-ia eviternos. Mas deixamos isso de lado por agora. Pois bem, este salto ficará claro, o salto do mito poético para o filosófico. Mas antes voltemos à questão que deixamos suspensa sobre por que a filosofia ou as ciências filosóficas nasceram na Grécia e não na Índia ou em nenhuma outra parte. Veja, concedamos
que houve pré-requisitos mais favoráveis na Grécia que em outras partes ao surgimento ali da filosofia e das ciências filosóficas. Concedamos. Mas isto não resolve a questão. Por quê? Ficará outra pergunta suspensa. O que fez com que nascesse ali na Grécia essas pré-condições mais favoráveis à filosofia e não na Índia? É como que antecipar o problema e, procedendo assim, remontaremos ao infinito, o que com Aristóteles aprenderemos que não é a forma correta. Não é possível remontar ao infinito nesse tipo de causas, e, portanto, conformemo-nos, resignemo-nos com o fato de que também o surgimento da filosofia na Grécia, e não em nenhuma outra parte do mundo, entra na faixa de sombra, na faixa de mistério que envolve a própria realidade natural e, particularmente, a história. Por que, então, repito, surgiu na Grécia e não em outra parte a filosofia? Podemos apontar certas coisas, mas não podemos determiná-lo absolutamente. Contentemo-nos, então, com o mistério da história e passemos a estudar estes que foram os primeiros filósofos que constituem a primeira leva de filósofos jônios a que se seguirá Heráclito. Já o veremos. Antes ainda, porém, de entrarmos nos filósofos jônios, coloquemos algo antecipadamente, mas de grande importância para toda a história da filosofia. Vejam, até agora nós falamos de religiões, duas religiões, o brahmanismo e os mistérios órficos e o orfismo, cujo anseio é o fim, a quebra da individualidade e a sua anulação, a sua assimilação numa unidade superior, que seria a própria divindade. Veja, pensemos, isto não contraria algo, ou muito, o anseio, o desejo natural do homem de imortalidade? Veremos com Santo Tomás que esse desejo natural do homem de imortalidade é uma das provas, pelo senso comum, da própria imortalidade da alma. Mas deixemos consignados desde já, neste sentido, a crença dos egípcios na sobrevivência do corpo, onde a mumificação dos corpos no além, no pós-morte, é muito mais natural que esse desejo de anulação do brahmanismo, do budismo, do orfismo, de anulação do eu, da individualidade na unidade, do manifestado no não manifestado. Isso é profundamente gnóstico, vai marcar a história humana ao longo dos séculos, mas desde já consignado quanto isto contraria uma apetência, um apetite, um desejo natural do ser humano. Pois bem, comecemos com os filósofos jônios, com a primeira onda, com a primeira leva de filósofos jônios. Todas as fontes antigas são unânimes em considerar Tales de Mileto o primeiro dos filósofos. Modernamente há quem o discuta. Improcedente. As próprias fontes antigas, os mesmos filósofos antigos, já o consideravam o primeiro dos filósofos. Lembremos-nos, para que a razão natural, para que o senso comum se torne filosofia, é preciso, sem solução de continuidade, alçar-se ele ao plano do metódico, que tem 3 pré-requisitos. Primeiro,
uma representação, uma compreensão, uma visão do todo, do conjunto, da totalidade do ser. Segundo, que isso seja feito exatamente de modo metódico, com razões, com justificações, com definições, com precisões que o simples senso comum ou razão natural não é capaz de dar. E por fim, que esse estudo, como vimos com Aristóteles na aula inaugural, seja desinteressado. De certa forma, um fim em si mesmo. Vimos agora que os mitos gregos, que as teogonias e cosmogonias gregas tinham dois desses pré-requisitos. Uma representação do todo, uma gratuidade no estudo, mas não tinha o metódico que é o próprio da ciência, que é o próprio das ciências filosóficas. Donde Aristóteles dizer duas coisas. Primeiro, que de certa forma o amante do mito é em parte o filósofo. Por quê? Porque tem essas duas características, uma representação do todo e uma gratuidade no conhecer para livrar-se de uma ignorância, no conhecer para livrar-se de uma dúvida e diante de um maravilhamento do ser. Muito bem, diante do ser. Mas, e por isso diz também Aristóteles, só a filosofia, sobretudo a metafísica, ela é a menos útil de todas as ciências e, no entanto, é a superior. Pois bem, isso já se dá com este que é o primeiro dos filósofos, Tales de Mileto. Não se tem precisão com relação às datas de sua vida, nascimento e morte. Sabe-se que, calcula-se que tenha vivido entre o século VII e o século VI a.C. Detalhes biográficos estão nos livros que eu recomendo na bibliografia. Não vamos aqui insistir em dados biográficos. Vamos ver de onde partiu, de que constatação da realidade partiu Tales para chegar ao seu princípio primeiro de todas as coisas. Repito o que já disse, o que disse Santo Tomás de Aquino. Os primeiros filósofos, como que constrangidos pela verdade, foram obrigados a afirmar não só um princípio primeiro e infinito, mas também único. É o que se dá já com Tales de Mileto. Veja, além disso, já dissemos, Tales de Mileto foi um dos 7 sábios e, portanto, foi um moralista. Embora esse termo seja demasiado moderno, um moralista, um criador de máximas, de axiomas morais para a vida ética do homem, para a vida ética dos cidadãos das polis gregas. Mas importa-nos agora em que sentido foi Tales de Mileto um filósofo. E veja, já dissemos que foi ele um moralista. E, no entanto, não tratará enquanto filósofo, como filósofo, desta parte. Ele se cingirá a uma cosmologia. Vejamos de onde parte da observação. E isto é essencial no modo humano de raciocinar e no modo propriamente científico humano de raciocinar. Dizia Santo Tomás, o primeiro conhecido, o primum cognitum, é o ente. É aquilo que é, aquilo que está aqui, aquilo que está diante dos nossos olhos. O ente, que é o ente, enquanto o não ente é o não ente. Lembre-se do princípio de contradição e da constatação do ente, como o primeiro conhecido. Pois bem, é então da observação das coisas que vemos que partiu Tales. E via ele, constatava ele, que tudo se gerava do úmido. Os alimentos que nos nutrem, a nós, aos animais e às plantas, são úmidos. O próprio princípio gerador, quer dos vegetais, quer dos animais, é úmido.
ou seja, o sêmen nos animais e as sementes nos vegetais. É úmido. O próprio quente, via ele, de acordo com a física antiga, se gera do úmido. Ora, o que por sua vez é princípio do úmido é a água. A água é o princípio do úmido. Remontemos seu raciocínio. Tudo quanto vemos de essencial, de causa de manutenção no ser e de reprodução do ser, é úmido. Úmido é o alimento. Úmida é a seiva das... Úmida são os nutrientes de que se valem os vegetais. Úmido são os alimentos de que se nutrem os animais. Úmido é o sêmen dos animais que servem para reproduzir-se, que lhes serve para a sua reprodução. Úmido são as sementes dos vegetais. O próprio quente é úmido. Ora, o que é princípio, de onde deriva o úmido, é a água. De onde? Se tudo deriva do úmido, e se o úmido deriva da água, isso quer dizer que a água é o princípio supremo de todas as coisas. Mas mais que princípio, ele é eterno. Ele não teve começo e não teve fim. Veja a diferença. Os mitos gregos diziam, um dia, sabe-se lá como, adveio o caos. Não diz, depois adveio a terra. Não diziam os mitos. O caos é eterno e dele gerou-se como de um princípio a terra. Não. Eram sucessões temporais, meio que sem conexões causais, mas, sobretudo, sem um princípio eterno que fosse a fonte perene, perpétua do ser das coisas. Da existência das coisas, chamemos mais vulgarmente. Embora o ideal é que usemos a expressão ser no lugar de existir, de existência. O ser das coisas. Mas mais que eterno. A água, o princípio água, para Tales de Mileto, é não só aquilo de que se origina tudo, mas é também aquilo em que tudo um dia se dissolve. Ou seja, é princípio e fim, é alfa e ômega. Mas mais ainda, não só é princípio e fim, não só é alfa e ômega, mas é também aquilo de que as coisas são e em que as coisas são. Tudo não só provém da água, tudo não só se dissolverá na água, mas tudo é como que feito de água. Tudo é feito de água. Estamos diante de um aporte perfeitamente filosófico, o que não quer dizer correto. É correto por um ângulo, como diz Santo Tomás, porque, constrangido pela verdade, Tales de Mileto afirma não só um princípio, mas um princípio infinito, ou seja, que nunca teve início e nunca terá fim, né? E não só isso, é um princípio infinito e único. Mas, e já o veremos em que aporias, em que becos sem saída intelectuais, em que encruzilhadas intelectuais vai desembocar esta primeira doutrina filosófica. Como, em termos conceituais, chamava Tales de Mileto este princípio água, este princípio eterno, único, este princípio de onde se originam as coisas, para o qual irão as coisas em sua dissolução e de que e em que são as coisas. Como chamava? Physis. Por isso esses primeiros filósofos jônios são chamados físicos. Mas, em tradução literal, physis quer dizer natureza. Não entendamos, porém, essa natureza como o entendemos hoje. Em nenhum sentido, nem muito menos no sentido ecológico ou ecologista. Physis queria dizer precisamente princípio. Natureza é o princípio. A physis era o princípio. Este princípio água era a physis.
A palavra princípio, o termo princípio, que é a tradução literal do grego arquê, este termo arquê, no entanto, provavelmente não é de Tales de Mileto, mas sim de seu provável discípulo e sucessor, Anaximandro. Veja, constatemos desde já o princípio, a physis estabelecida, encontrada por Tales, está distante do nous, do intelecto, da inteligência, que só terá sua vez, só terá seu lugar com Anaxágoras. Teremos de esperar um pouquinho para chegar até ele. Veja que estamos, de certa forma, no terreno da própria teogonia, da própria cosmogonia mito-poética dos poemas homéricos, ou dos livros de Hesíodo, ou da religião pública grega. Estamos no campo do material. Por isso, ao chamarmos esses primeiros filósofos jônios, e Tales em particular, de naturalistas ou físicos, é nesse sentido. Por um lado, claro, physis era o nome que ele dava ao seu princípio, ao princípio, que no caso é a água. Mas veja que estamos ainda, realmente, agora já num sentido posterior, ainda estamos no campo dos fenômenos naturais, visíveis e materiais. A água é um dos 4 elementos, segundo a filosofia antiga: água, fogo, terra e ar. Estamos no campo de fenômenos naturais, o próprio princípio, que é infinito, que não teve princípio e não terá fim, e em que as coisas são, é um princípio, é um dos 4 elementos, é um princípio natural material. Ou seja, em duplo sentido, nos 2 sentidos é correto chamar os primeiros filósofos jônios de filósofos físicos ou naturalistas, e sua filosofia de filosofia física ou naturalista. Há outros epítetos, baixe-nos estes. Pois bem, tanto acreditava Tales que o princípio dos princípios, que o princípio de tudo era a água, que via ele a própria terra como flutuando na água. Era a sua representação da própria terra. Pois bem, dizia 2 coisas mais. Veja que as principais informações, Tales de Mileto nada deixou escrito. Sabemos de sua doutrina, sobretudo por Aristóteles. Claro que Platão diz algo, se não me engano, mas Aristóteles é por ele que conhecemos, na metafísica e no seu tratado sobre a alma, De Anima. Diz 2 coisas interessantes e aparentemente enigmáticas. O ímã tem alma porque move o ferro a si. Atrai o ferro. E dizia ainda que o mundo é cheio, é repleto de deuses. No meio desse conhecimento fragmentário que temos dele, é preciso tentar vincular, conectar a sua tese do princípio água com essas 2 afirmações mais que sabemos de sua teoria. Ele nada deixou escrito, e conhecemos, repito, por Aristóteles, por Diógenes Laércio e outras fontes. Mas tentemos vincular essas 3 coisas: o princípio água, o fato de a realidade de um mundo está cheio, repleto de deuses, e o fato e o dizer que o ímã tem alma. Obviamente, via Tales na alma um princípio de movimento. Isso em si é correto. Ou seja, se atribui uma alma ao ímã, é porque o ímã é capaz de dar movimento ao ferro, ao modo de atração, mas de dar movimento ao ferro. Mas isso ainda não conseguimos encaixar isso com a tese do princípio água. E quanto ao dizer que o mundo é cheio, é repleto de deuses?
agora já dá um pouco mais. Veja que provavelmente não se tratasse de Deus. Deus como o entendemos hoje e como o vai entender Sócrates. A partir de Sócrates. Tratar-se-ia antes de um neutro. A divindade. A divindade. Ora, se o princípio água é a fonte e a origem de tudo, é o alfa. Se, ademais disso, além disso, ele é também o ômega, é o fim, é onde tudo se dissolve. E se, além disso, muito mais que isso, é nele, nesse princípio água, e dele, que são todas as coisas, é óbvio que o divino é a própria água. Por essa razão, o mundo é cheio de deuses, porque tudo quanto se manifesta nele é resultado, é uma afecção, são acidentes, são momentos, numa terminologia mais moderna, desse princípio propriamente divino, porque sem início nem fim, porque fonte de todas as coisas, porque fim de todas as coisas, e porque, usando já agora uma linguagem aristotélica que terá importância mais à frente, e como substância, entre aspas, de todas as coisas. Por que substância? Porque é aquilo de que e em que são todas as coisas. Já conseguimos encaixar. Ora, se disse ele que o ímã tem alma, porque é um princípio do movimento e atrai e move o ferro, é porque, provavelmente, via Tales a alma como também um acidente, uma afecção, um momento desse princípio água, o seu princípio, o seu momento motor, aquilo que move como afecção do próprio princípio. Esse termo afecção será explicado mais adiante, em Aristóteles. Ou seja, o mundo não só é repleto de deuses, porque tudo quanto há no mundo proveio, é, em e de, e vai para o mesmo princípio de algo que é o propriamente divino, logo, todas as manifestações dele serão deuses. E mais, pode-se juntar a isso, pode-se conectar a essa afirmação que o princípio de movimento ou almas também são afecções divinas, também são deuses, também são momentos deste mesmo princípio que é o alfa e o ômega de todo o ser, de toda a existência, de tudo quanto há. Creio que com isso se conecta os poucos dados que temos da filosofia de Tales de Mileto, que, repito, nada deixou escrito e que conhecemos, repito, sobretudo por Aristóteles. Pois bem, mas vamos já começar, vamos ter metodicamente analisar as aporias, os becos sem saídas, as encruzilhadas intelectuais de cada uma das doutrinas analisadas ao fim de cada uma delas. Vocês verão que essas aporias são comuns a todo esse primeiro momento, esses três filósofos jônicos. Mas comecemos por analisar a que beco sem saída nos conduz a doutrina de Tales de Mileto. Primeiro, se a água não só é a fonte de onde tudo se origina e aquilo em que tudo se vai dissolver um dia, mas também é dela que é feita e são todas as coisas, e é nela que existem todas as coisas, isto quer dizer que esse princípio eterno, embora diga ele que seja imutável apesar das suas mudanças, é claro que ele é mutável, ele é cambiável. Aquilo que tem afecções, aquilo que tem acidentes, aquilo que tem mudanças em si mesmo, já que é ele, é dele que é desse princípio, água, que são feitas as coisas, em que são as coisas, é óbvio que ele muda.
Demos que ele não muda enquanto conjunto, ou seja, é um conjunto inteiro dentro do qual há mudanças, há movimentos. E veremos que o termo, isso adiante com Aristóteles, que o termo mudança está dentro do conceito movimento. Mas isso veremos mais adiante. Por ora, nos perguntemos, como é possível que algo que seja mutável, cambiável, que tenha afecções, que tenha paixões, que tenha movimentos, que tenha mudanças, que tenha tudo quanto vimos, seja a fonte de tudo? Ou seja, ter afecções, ter acidentes, ter mudanças, ter mutações, quer dizer imperfeição. Logo, algo falha neste princípio. Este princípio não é perfeito. Ora, não pode ser princípio de tudo e fim de tudo aquilo que não é perfeito. Deixemos essa interrogação nova. Mas avancemos um pouco mais. Em sua metafísica vai dizer Aristóteles que a noção de substância pode ser 5. E foram 5 usados pelos filósofos. A primeira, unidade numérica. Algo separado, que existe. 1. 2. A matéria. 3. A forma. 4. O composto ou sínolo de matéria e forma. 5. O universal, o conceito universal. No sentido platônico. Descarta Aristóteles esse último como errôneo, como equivocado. Mas, tendo 4 sentidos o conceito de substância, isto quer dizer que ele não é um conceito unívoco, mas tampouco é equívoco. Ele é o que veremos muito aprofundadamente, sobretudo com Santo Tomás, um conceito analógico, que deriva de Aristóteles, mas que é levado à perfeição por Santo Tomás de Aquino. É um conceito analógico. Mas, por qualquer desses 4 conceitos, por qualquer dessas 4 acepções ou significados, incorre em absurdo a tese, a doutrina de Tales. Veja. Ele é um numericamente, sim. Mas ele não é perfeitamente uno. Ele é uno com acidentes. Ele é uno com afecções. Poderia conceder algo no um numericamente, mas não de modo global. Poderia ser a matéria? Poderia. Mas, se o princípio água é a matéria de todas as coisas, no sentido de que a madeira é a matéria da mesa, isso quer dizer que as coisas feitas desta matéria têm forma. Ora, as coisas resultantes do princípio têm forma, enquanto o princípio é informe. Logo, o princípio é mais imperfeito que aquilo que dele resulta. Outra aporia. Se é só forma, que é o terceiro sentido analógico de substância, as coisas que derivam dele teriam sua forma, sua matéria de onde? Terceira aporia. Mas, mais que isso, a água é patentemente uma matéria. Portanto, forma não seria. E se fosse um composto de matéria e forma? Incorreríamos num absurdo, porque as coisas que são e que são feitas do princípio água, seriam substâncias de substâncias. Ora, uma substância não pode existir dentro de outra substância. 2 substâncias não ocupam o mesmo lugar enquanto substâncias. É, por outro lado, um equívoco análogo, semelhante ao que incorrerá Platão com suas ideias à parte no hiperurânio. Já o veremos. Mas não é possível uma substância de substância. A substância, enquanto composto sínolo
de matéria e forma, ela é separada. Muito bem. Essas são as aporias principais em que incorre a doutrina primeira filosófica, a de Tales de Mileto. Um princípio que é imperfeito não pode ser princípio. Um princípio geral, total. Um princípio absoluto, uma fonte absoluta, uma fonte de que emana tudo e em que tudo se dissolve, não pode ser imperfeito. E ora, tudo quanto tem mudança, tudo quanto muda, ainda que como afecções, sem que ele morra nunca, ainda assim não é um princípio perfeitamente perfeito. Absolutamente perfeito. Simpliciter perfeito. Por outro lado, se entendemos o princípio água como substância em qualquer, ou sobretudo em 3 de seus sentidos analógicos, desembocaremos em becos sem saídas insolúveis. Não pode haver substância de substância. Ou não pode a matéria ser origem de algo que tem forma. Por quê? A forma é propriamente aquilo que aperfeiçoa a matéria. Portanto, o que é resultante não pode ser mais perfeito que aquilo de que resulta. Estamos diante de aporias. Insolúveis. Retenhamos-las porque serão importantíssimas ao estudar Aristóteles, que as resolve grandissimamente, em grande estilo. Pois bem, segue-se a Tales de Mileto Anaximandro. Provavelmente, não se tem certeza, mas provavelmente foi um discípulo de Tales. E Anaximandro não concorda com seu provável mestre num ponto. E com alguma razão. Este princípio, que é a fonte e o fim de tudo, aquilo de que envolve tudo, aquilo que rege tudo, não pode ser um dos elementos materiais da natureza. O princípio ou arque, este termo é de Anaximandro, arque como princípio, que é um sinônimo bastante perfeito de physis, mas que exatamente depois se vão diferenciar, vão tomar leitos distintos, physis por um lado, arque por outro, mas arque para Anaximandro não poderia ser um dos 4 elementos. Por quê? Porque para Anaximandro, para ser o princípio de todas as coisas, aquilo em que se dissolverão todas as coisas, aquilo que envolve, aí já a terminologia é de Anaximandro, que envolve todas as coisas e que, envolvendo-as, as rege, não pode ser, com razão, um dos elementos materiais constitutivos de todas as coisas materiais naturais. Não pode ser. Para ele, então, qual é este princípio? Qual é este princípio de que tudo provém? Qual é este princípio em que tudo se dissolve? Qual é este princípio que em tudo envolve e que tudo rege? É o apeiron. Apeiron. O que quer dizer apeiron? Numa primeira aproximação, o infinito. O infinito. Ora, simplesmente nisso não se diferencia de Tales. Porque também no princípio água era infinito. Mas é só infinito o que quer dizer apeiron? Não. O ilimitado. Ora, tampouco nesse sentido se diferencia Anaximandro de Tales de Mileto, porque também a água, a princípio, de Tales era ilimitada. Mas há um terceiro ou 4º sentido na palavra apeiron. Apeiron é composto de um prefixo negativo, não. E peras. Pera quer dizer limite, não só limite, como determinação.
Não ter peras, ser apeiron, quer dizer não só ser infinito, não só ser ilimitado, mas também não ter limite, no sentido de não ter determinações. Agora sim, já temos alguma condição de entender o apeiron de Anaximandro. Ele é infinito e tudo envolve. Ele é ilimitado e tudo envolve. Ou seja, externamente, ou melhor, espacialmente, no sentido de quantidade espacial, ele é infinito e sem limites e tudo envolve. E tudo envolve. Mas também internamente. Internamente ele não tem limites no sentido de não ter determinações. Ora, uns óculos, uma mesa, uma filmadora, um livro, cada homem, cada rosa tem determinações, tem sua forma. A rosa tem a forma de rosa, o homem tem a forma de homem, a mesa tem a forma de mesa. Ele é limitado qualitativamente. Ele é determinado. Ele não é qualquer coisa. Ele é algo. A rosa é algo, a filmadora é algo, um computador é algo, um livro é algo, um homem é algo, uma onça é algo. São determinados qualitativamente. Não assim o apeiron de Anaximandro. O apeiron, então, para Anaximandro é infinito e ilimitado externamente, espacialmente, de modo a que possa envolver todas as coisas e regê-las. Os termos são de Anaximandro. Mas também internamente, do ponto de vista qualitativo, o apeiron, podemos dizer que não é nada. Não é nada no sentido de não ter determinações. Não ser isso ou aquilo. Não é nada. Em linguagem aristotélica futura, dir-se-ia potência. Pura potência. Muito bem. Mas como deste princípio, que é pura e veja, a água a princípio é determinada. Né? A água tem forma. A água a princípio é indeterminada. Pois pergunte-se a Anaximandro, de onde então, de que modo se geram as coisas a partir de um princípio que não só é ilimitado, é sem peras no sentido espacial quantitativo, mas também indeterminado, sem limites no sentido interno qualitativo. Da seguinte maneira o expõe Anaximandro. As coisas se destacam do princípio apeiron como pares de contrários, quente, frio, seco, úmido. A partir de então, vão travar uma luta perpétua, entre aspas, pela supremacia mútua um do outro. Eu não vou entrar em detalhes de como, a partir dessa luta de contrários, se formam os astros, mas mais que isso, hein? Porque para Anaximandro não há um só céu, há muitos céus, e não há um só universo, há tantos universos quanto céus, mas que, numericamente falando, o número de céus e seus correspondentes universos são propriamente infinitos, porque derivados de um princípio infinito, que é o apeiron. Como se formam concretamente esta infinitude de céus e esta infinitude de universos e seus elementos, não nos interessa agora entrar aqui. Estão bem descritos no livro de Reale. O que importa é outra coisa. É a afirmação de Anaximandro de que este destacar-se enquanto pares de contrários do princípio apeiron é uma injustiça. Em que sentido? Em duplo sentido. Uma injustiça porque, ao lutar entre si pela supremacia de cada um, os princípios antagônicos, opostos, contrários, cometem uma injustiça. Porque um quer superar o outro, vencer e esmagar o outro.
Por isso, por esse ódio, por essa injustiça, por esse ódio mútuo, eles têm de pagar algo. E pagam. E nesse sentido, é juiz dessa culpa, é juiz desses réus o tempo, que faz com que, numa justiça como que equilibradora, ora predomine o quente, ora o frio, ora um derrote um e um derrote o outro, e assim sucessivamente com todos os pares de contrários. Mas há uma injustiça mais profunda, segundo Anaximandro. É o próprio fato de os pares de contrários se terem destacado do princípio não manifestado do áperon, indeterminado, sem peras nem externas nem internas, nem espaciais, nem quantitativas, nem internas e qualitativas. A injustiça está no próprio destacar-se. A injustiça está no próprio sair do não manifestado para o manifestado. E por isso, também o tempo será juiz, fazendo com que cada um dos infinitos mundos ou universos, dos infinitos céus, após um ciclo de purgações e lutas, acabe por perecer para dar lugar a outro universo surgido de outra injusta batalha de contrários e de outro injustíssimo destacamento do não manifestado para o manifestado. Estamos em pleno terreno do orfismo e da gnose. Ou seja, o considerar que o próprio ser, o próprio estar no ser, é uma injustiça, é um mal, é um mal. Estamos, mutatis mutandis, no mesmo terreno do brahmanismo. Estamos, mutatis mutandis, no mesmo terreno do orfismo e enquanto semelhantes haja. O ser é um mal, é uma injustiça. Naturalmente, dizer que padece a doutrina de Anaximandro destas influências religiosas não implica dizer que seu sistema não seja filosófico. Realmente é filosófico. Porque é uma ciência metódica, é um pensar metódico, é um pensar que pensa a partir da observação da realidade e se alça primeiros princípios. Mas convenhamos, se por um lado é um avanço com relação a Tales fugir do puramente material e elementar da matéria como primeiro princípio, por outro lado, dotar esse primeiro princípio de indeterminação chega a ser ainda mais falso, mais errôneo. Menos se segue ainda, menos procede ainda. Mas já veremos na parte das aporias de Anaximandro. Por ora, vejamos ainda duas outras coisas que são muito gabadas em Anaximandro. O primeiro é que, diferentemente de Tales, que lembremos-nos, considerava que a Terra flutuava no mar. Flutuava na água, melhor dizendo. Nesse princípio, água. Flutuava. Para Anaximandro, não. Curiosamente, considerava ele que a Terra estava estática, sim, mas suspensa no vazio por um equilíbrio de forças, por uma equidistância dos demais corpos celestes. E nesse sentido, de fato, Anaximandro é bem moderno e bem veraz. Interessante esse avanço físico cosmológico em Anaximandro. Ele é muito gabado, muito elogiado por essa intuição, digamos, de que a Terra, embora dizendo que ela esteja imóvel, estática, que, no entanto, ela não se apoia em nada, não se apoia na água, não se apoia em nenhuma plataforma, em nenhum apoio básico, em nenhuma base, em nenhum fundamento, mas está suspensa no vácuo, no vazio, e assim mantida por uma equidistância, por um equilíbrio de forças,
por uma relação de equilíbrio de forças com os demais corpos celestes. Nesse sentido, realmente, Anaximandro apresenta grande interesse. Mas não sabemos muito além disso. Ele escreveu um livro sobre a natureza, mas de que nos chegaram apenas fragmentos. Na bibliografia estão indicados perfeitamente onde se podem encontrar em francês e outras línguas esses fragmentos, de todos os pré-socráticos. Mas há uma segunda afirmação de Anaximandro, porque ele é muito louvado, muito elogiado. É que, segundo ele, de uma forma que não nos é possível entender, de que forma não nos é possível entender, o fato é que a vida para ele começou na água, no mar. Eram seres, eram entes vivos, eram animais cobertos por uma espécie de capa, de carapaça, de casca espinhosa. Esses animais que viviam dentro da água com a sua camada espinhosa, um dia foram para a terra. Chegando à terra, depois de certo tempo, perderam sua capa, sua carapaça espinhosa. E, ao perdê-la, tiveram de adaptar-se ao novo meio, e assim se foram transformando nos demais animais. Não é difícil concluir a que leva isso, ou com que tem isso semelhança com o darwinismo, com o evolucionismo darwinista. O absurdo, porém, do darwinismo e desta tese de Anaximandro não o veremos agora. Vamos deixar para bem mais tarde, para mostrar o que chega a ser risível no evolucionismo. É preciso primeiro conhecer bastante profundamente Aristóteles e depois Santo Tomás de Aquino. Mas registre-se que, se ele é louvado por essas duas intuições, uma, a de que a Terra está no vazio e se equilibra por uma correlação de equidistância ou de forças com os demais corpos celestes, é interessantíssimo. Quanto ao outro, ou seja, uma espécie de darwinismo avant la lettre, será reduzida ao seu devido absurdo na hora exata, na hora certa. Pois bem, que aporias implica a doutrina de Anaximandro? Principalmente duas. Uma patente. Como aquilo que é indeterminado. Aquilo que, em linguagem marxista, é pura potência. Como isto será capaz de ser fonte e origem e mais, regente de coisas que têm forma. Como o imperfeito pode originar e reger o perfeito. Sim, porque cada ente dotado de forma é, em determinado sentido, perfeito. Em determinado sentido, perfeito porque separado, porque subsistente, em certo sentido. Já o veremos mais adiante. Por hora fiquemos com isso. Como é possível que o indeterminado, aquilo que não tem peras, apeiram não só espacial quantitativas, mas internas qualitativas? Como é possível? Esta é a primeira e mais grave das aporias do sistema, da doutrina de Anaximandro. Mas a outra, dizer, meio religiosamente, no sentido órfico, que, por um ato de justiça, por um ato injusto, os pares de contrário se destacam, saem do áperon, que não tem determinações internas. Como isso é feito? De que maneira? Como indica? Não está claro. É, na verdade, um salto lógico no abismo. Não é possível. Esta é a segunda e gravíssima aporia da doutrina de Anaximandro. Claro,
mantém ele como Tales a coisa correta. Tudo quanto é não pode senão derivar de um princípio, e que este princípio seja sem início nem fim, eterno, infinito. Quanto a isso está mantida o princípio, a intelecção primeira de Tales de Mileto. Mas, como já vimos, por contraste, ambas as doutrinas incorrem em aporias distintas, embora tenham um fundo comum. Passemos agora para aquele que certamente foi discípulo de Anaximandro, Anaxímenes. Tanto Anaximandro como Anaxímenes devem ter vivido no século VI. Veja, Anaxímenes vai discordar de seu mestre. Exatamente por esta aporia de que eu falei, a primeira delas. Como é possível que o indeterminado seja capaz de ser fonte de coisas determinadas? Como o informe pode ser fonte de formas? Como o imperfeito pode ser fonte de coisas perfeitas? Já estou usando uma linguagem mais aristotélica. Como a potência pode ser fonte do ar? Não, Anaxímenes não podia concordar com seu mestre. Mais que isso, viu Anaxímenes que, na teoria de Anaximandro, havia aquele salto abrupto para o destacamento, para o desprendimento dos pares de contagem do Áperon, sem maiores explicações, senão por algo mítico religioso, que seria uma espécie de relação de ódio e um ato de injustiça profunda, cujo juiz, como dissemos, é o tempo. Não podia concordar. E que via, na realidade que se desenrolava diante dos seus olhos, Anaxímenes, que o homem, a alma do homem, é o ar. E, com efeito, ele, enquanto está vivo, ele inspira e expira o ar. Veja, a alma humana é ar. Por outro lado, pelo seu duplo movimento, quais sejam de rarefação e condensação, por rarefação, o ar se torna fogo. Por condensação, se torna vento, se torna nuvem, se torna água, se torna terra, se torna pedra. Por este duplo movimento de rarefação e condensação, o ar é próprio para ser um primeiro princípio de tudo. Mas mais que isso, visivelmente, o ar não tem limites espaciais. O ar é propriamente infinito. Não se lhe vê finitude, não se lhe vê limites, não se lhe vê peras externas. Pois bem, o ar é, para Anaxímenes, o primeiro princípio, o princípio ar. Volta-se assim um pouco ao leito original de Tales de Mileto. Abandona-se o princípio da indeterminação, que é o áperon puro, para algo que é, sem princípio nem fim, alfa e ômega, e daquilo de que é e em que são as coisas. Só que, em vez de ser a água, o princípio água de Tales de Mileto, é agora o ar de Anaxímenes. O ar de Anaxímenes. Na história da filosofia grega, terá Anaxímenes importância maior, sobretudo a partir de Empédocles, do que seus dois antecessores, Tales e Anaximandro. Mas veja, tudo quanto atribuímos aqui como aporias a ambos os seus antecessores, mas sobretudo a Tales de Mileto, repitam-se
com relação a Anaxímenes. E teremos os mesmos becos sem saídas intelectuais. Teremos as mesmas aporias. Recapitulemos em conjunto as aporias desse primeiro momento da filosofia grega. Os avanços e aporias desse primeiro momento da filosofia grega, que são os primeiros filósofos jônios. Já virão outros filósofos jônios. Primeira qualidade. Exatamente o salto da razão natural ou do mito para exatamente o filosófico. O filosófico. Veja, estão nesses três filósofos as três pré-condições da ciência filosófica. Primeiro, uma representação do todo, do ser como todo, do ser como conjunto. Hoje se diria algo como uma visão de mundo. 2. Que tal representação, tal entendimento se faça de modo metódico, com comprovações, com determinações, com justificações, com conceitualizações perfeitamente articuladas, metódicas e sistemáticas. E 3. Que esse conhecimento seja sem interesse, seja um fim em si mesmo, seja desse para livrar-se de uma dúvida ou da ignorância e para resolver uma espécie de maravilhamento diante do ser e dos entes. Isso está perfeitamente presente nesses três filósofos do primeiro momento da filosofia grega, os três primeiros filósofos jônios. Aqui se seguirá em nossa exposição Heráclito e sua doutrina. Mas mais que essas três características que são universais das ciências filosóficas, da filosofia, está que esses três primeiros filósofos, constrangidos, como disse Santo Tomás de Aquino, pela verdade, não só encontraram um princípio, mas encontraram um princípio infinito. E não só esse princípio é infinito, como é único. Este é um grande avanço. É um grande avanço com relação ao mito poético anterior de todos os séculos gregos. Importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, incorrem esses primeiros e desbravadores filósofos que surgem após uma espécie de noite de trevas da inteligência, incorrem, desembocam, deságuam em aporias em si mesmas insolúveis. Quais são? Algumas. Do imperfeito não pode gerar-se o perfeito. Do indeterminado não pode gerar-se o determinado. Aquilo que muda não pode ser fonte primeira de tudo. E por fim, aquilo que é substância não pode ser substância de substâncias. Tudo isso se entenderá, repito, perfeitamente com Aristóteles. Mas fiquemos com essas aporias com que encerramos essa aula, pensemos-las, estudemos-las na medida do nosso possível e nos preparemos para o próximo passo nosso, que é a doutrina de Heráclito, e quantos derem na próxima aula. Mas certamente daremos Heráclito na próxima aula e tenhamos sempre em mente esse conjunto de aporias, não só o conjunto de qualidades excepcionais que caracterizam esses três primeiros filósofos, mas esse conjunto de aporias em que desembocam suas doutrinas e que, como clamavam,